estudantes do 7º ano, sejam todos bem-vindos à nossa 18ª aula de língua portuguesa. E o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Nós vamos trabalhar fotodenúncias, verbo, modo que? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Fazer leitura, compreensão e interpretação de textos, tá? Estejam todos atentos à aula, pegue lá o seu caderno, seu lápis e borracha, seu bloco de estudo, porque tudo que é trabalhado aqui está no seu bloco de estudo, tá? Então eu vou fazendo a aula, trabalhando os conteúdos e você já vai respondendo, tá bom? Então vamos lá começar a nossa teleaula. Na tela, por favor. Nós temos aqui duas imagens, duas fotodenúncias, tá? Na primeira imagem, temos lá, pare, eu não sou um brinquedo. Na outra, eu tenho o quê? Uma outra criança trabalhando, tá? Então, no texto 1, eu tenho exploração sexual de crianças e adolescentes. Na segunda imagem, eu tenho um exemplo de quê? De trabalho infantil. A primeira imagem envolve tanto linguagem verbal quanto não verbal, tá? Eu tenho uso de imagens, da escrita, tá? E aqui eu tenho uma linguagem o quê? Não verbal, né? Tenho apenas a imagem da criança fazendo o quê? Um trabalho braçal, debaixo de um sol quente ali, né? Praticamente, pegando a enxada, fazendo um trabalho mesmo braçal, um trabalho mesmo que não para a idade dele, tá? Próximo slide. Eu tenho algumas questões que nós vamos respondê-las, tá? Isso está no seu bloco de estudos e na medida que eu for fazendo as perguntas, vocês vão me respondendo e também respondendo no seu caderno, tá? Eu tenho a questão número 1. Quem aparece nas fotodenúncias? Quais são, o que apresenta ali na primeira imagem? O que aparece lá? Quem são? São adultos, são adolescentes, são crianças? Quem aparece nas fotodenúncias são o quê? Crianças. A primeira, praticamente o quê? Uma menina, aparentemente ali de uns 5, né? 5 anos, mais ou menos. Na outra imagem eu também tenho uma criança, o quê? Negra, com trabalho braçal, tá? Explique a ação evidenciada em cada fotodenúncia. O que é denunciado ali naquele trabalho lá? O que é denunciado na primeira imagem? Fala-se sobre o que? É denunciado uma exploração que? Sexual de crianças e adolescentes. Já na imagem 2, o que é denunciado? O trabalho infantil, tá bom? Terceira questão. Qual o problema social evidenciado nos textos jornalísticos? A fotodenúncia serve para o quê? A fotodenúncia já indica o quê? Uma denúncia, está denunciando algo que não é correto. Na primeira imagem, eu estou denunciando o quê? Uma exploração sexual. Na imagem 2, já é denunciado um trabalho infantil, tá? No Brasil, a criança deve trabalhar ali a partir do quê? Dos seus 18 anos, né? Praticamente. Tá bom? Próximo slide, por favor. Como sugestão de atividade, eu quero que vocês façam o quê? Tá bom? Depois de analisar essas imagens, vocês vão fazer uma pesquisa. Realizar uma pesquisa em fontes abertas e confiáveis sobre os temas denunciados na imagem. O que foram denunciados nessa teleaula de hoje aqui? O que nós estudamos? Tá? Após a leitura e pesquisa, anote em seu caderno dados estatísticos, quantidade de crianças que são exploradas no Brasil, né? E quantidade de crianças que ainda tem aquele trabalho infantil, que trabalha, né? Com serviços difíceis, com serviços debaixo do sol quente, tá bom? Dados estatísticos relacionados aos temas que representam a situação brasileira em termos de dados, números. Exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Vocês vão pesquisar sobre isso, levantar dados, tá? Em fontes seguras e confiáveis. E também vão levantar dados sobre o trabalho infantil no Brasil, tá bom? No nosso país. Como é que é visto essa exploração sexual no nosso país e o trabalho infantil também. O que é uma fotodenúncia? Na tela. Uma fotodenúncia é um tipo de reportagem o quê?
jornalística, na qual a comunicação é realizada não por meio de textos, mas através de quê? De imagens, sendo algo que também acontece em protestos, o quê? Políticos, tá bom? É uma forma de transmitir de maneira bastante direta uma informação ou acontecimento através de imagens, fotos, como a denúncia de abusos de autoridade por parte de agentes do Estado ou de criminosos, que são mostrados no ato de cometer o crime, de modo que ninguém possa argumentar que aquilo não teria acontecido. É uma forma muito poderosa de tentar buscar mudanças sociais. A partir da sua denúncia, quando nós denunciamos algo que não está correto, que não é certo, aquilo ali gera todo um envolvimento da sociedade, aquilo ali acaba o quê? Mudando, tá? Tem por objetivo tratar de problemas com relevâncias sociais. Quando eu denuncio alguma coisa, gera o quê? Uma relevância social. É um texto visual que combina a linguagem tanto verbal quanto não verbal para dar sentido ao assunto. Então, posso mesclar nessas fotodenúncias tanto linguagem verbal quanto não verbal. Ter apenas lá foto, sem nada escrito, como pode vir também imagens e também escrita, os quais podem ser violação dos direitos humanos, degradação do meio ambiente, abuso de crianças vulneráveis, maus tratos às mulheres ou, preconceitos. E quais são as características dessas fotodenúncias, desse gênero textual fotodenúncia? Para que elas servem? Expõe um problema social, retrata o quê? A realidade. E o que nós retratamos nessa aula? Nós falamos de exploração sexual, que acontece muito hoje ainda no nosso país, e o trabalho infantil também, que é característico também do nosso país. Então, está retratando o quê? Uma realidade. Responsabiliza a pessoa, provoca também o quê? Reflexões, através daquelas fotodenúncias, você vai o quê? Refletir sobre determinado assunto que está sendo trabalhado, que está sendo abordado, e mobiliza também o quê? A sociedade. Compreendido, alunos? Então, fotodenúncia serve para tratar um assunto e gerar o quê? Não uma revolta, mas gerar uma reflexão nas pessoas para que elas possam o quê? Denunciar e que a partir daquilo ali mude, tá bom? Venham melhorar esses casos, tá bom? Ou deixar de existir também algum dia, tá bom? Então, eu fiz uma sugestão de atividade, respondam no seu caderno e também publiquem nos grupos de WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, procure o seu professor. Então, nós trabalhamos fotodenúncias e agora nós vamos a outro tema. Nós vamos trabalhar um assunto também que nós já trabalhamos, que é modo e tempos verbais. Modos e tempos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, verbo que indica mais certeza, subjuntivo, uma possibilidade, e o imperativo, uma ordem, um pedido, tá bom? Modos e tempos verbais. Na tela, por favor. O que é esses modos e tempos verbais? O modo é a flexão verbal que indica a maneira, o modo como o fato se realiza. São 3 os modos verbais. Vamos conhecê-los? Então, temos o modo indicativo, que indica uma certeza, uma realidade. Muitas crianças trabalham. Está indicando o quê? Uma certeza. Trabalham no Brasil sem direito à educação de qualidade e ao lazer. Próximo. E o modo subjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade. Se as crianças, essa conjunção aí, tá? Se as crianças estivessem todas na escola, o mundo seria bem melhor. Se todas as crianças estivessem na escola, indica o quê? Que nem todas as crianças estão na escola. Se estivessem, o quê? O mundo seria bem melhor, tá bom? E o modo imperativo? O que é o modo imperativo? Indica uma ordem, um pedido, um convite, um conselho, tá bom?
exemplo, denuncie o trabalho infantil. Uma ordem, denuncie. Vocês conhecem, vocês sabem de algum caso de trabalho infantil ou de exploração sexual infantil de crianças e adolescentes? Nós devemos o quê? Denunciar. Denuncie o trabalho infantil. Denuncie a exploração sexual infantil e de adolescentes, tá? Temos aí uma questão também que está no seu bloco de estudos, tá bom? Vamos a ela? No enunciado da foto denúncia, número 1, do tema número 1, temos lá, pare, eu não sou seu brinquedo, tá? Tem a criança lá indicando o quê? Pare, eu não sou o seu brinquedo. A palavra destacada encontra-se flexionada no modo que? Pare. Imperativo negativo, imperativo afirmativo, indicativo ou subjuntivo. Essa frase aqui, ela está em que modo? Imperativo o quê? Afirmativo. Questão aí, a resposta letra B. Tá bom? Então, o que que nós estudamos? Vamos ao nosso mapa mental da nossa aula, alunos. Nós estudamos fotodenúncias, tá? A partir de imagens, você denuncia algum caso, tá? Nessa aula nós vimos trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vimos o verbo, né? Modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Leitura, compreensão e interpretação de textos. Respondemos questões que estão no seu bloco de estudos. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, procure o seu professor, mande mensagem para ele nos seus grupos de WhatsApp, tá? E eu vou deixar uma frase final para que vocês possam refletir, tá bom? Vamos aqui na tela, por favor. Vamos finalizar. Explore com a curiosidade de uma criança e encontrará um mundo novo todos os dias. A criança sempre tem aquela vontade de aprender, é mais curiosa, né? Então vamos ter essa curiosidade de uma criança para a gente aprender. Karine Rafaela Silveira, autora de O Palco das Flores. Espero que vocês tenham gostado dessa teleaula, estudem bastante em casa, todo esse conteúdo está na nossa plataforma Palmas Homeschool e no nosso canal do YouTube. Aguardo vocês e até a próxima teleaula de língua portuguesa. Abraço virtual!